Prezadíssimo telespectador, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Jornal do Engenheiro. Estamos na entrevista e nesta edição vamos tratar sobre liberdade na internet. Mais especificamente sobre um projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional e que está aí causando furor entre os movimentos que defendem a democratização da comunicação e nós vamos descobrir por quê. Estou recebendo aqui no nosso estúdio Beatriz Tibiriçá, que é dirigente do Coletivo Digital, mais conhecida como BA Tibiriçá. Bea, é um prazer recebê-la aqui. Prazer é todo meu. Obrigado. Estar aqui. Obrigado. Bea, o que diz o projeto de lei 215/2015, que começou nesse ano a tramitar no Congresso com o intuito de tornar mais pesada a lei para aqueles que praticassem crime de calúnia na internet. Só que de lá para cá parece, você vai me explicar direito o que você viu que aconteceu, o projeto descambou para o seguinte, as autoridades poderem pegar dados dos usuários de internet sem prévia autorização judicial. Eu queria que você explicasse para nós o que é isso. Então, eu acho que não é uma ação isolada, a questão do que a gente chama agora de PL espião. Nós viemos de uma movimentação muito grande por uma lei que se chamou Marco Civil da Internet e que teve muita polêmica, mas teve, por outro lado, uma grande organização da sociedade civil para atuar nas redes via internet para defender a liberdade que nós temos ainda na navegação na internet. O Marco Civil da Internet, ele se preocupou em regulamentar coisas e criar mecanismos para que você pudesse coibir na internet exatamente o avanço das forças econômicas que, na verdade, querem, vamos dizer assim, porque o pessoal do interior vai entender muito bem, fazer cerquinhas e criar fazendas isoladas que não podem, inclusive, conversar entre si. O Marco Civil veio, na verdade, para garantir que a liberdade que até hoje a internet teve continue existindo. E sem nenhum receio de dizer que a internet, como ela permite que nós mesmos façamos a vigilância dessa navegação. Os crimes comuns já estão sendo... tem leis pesadas que permitem que se coíba a versão deles digital. Então, um crime de pedofilia, ele não necessariamente tem que ser punido pensando só na internet. O que a internet faz, na verdade, é ampliar aquilo que é feito no mundo presencial, vamos dizer assim. Então, nós temos que fazer uma combinação entre o Marco Civil da Internet, que garante os direitos do cidadão, e o que existe na legislação já para punir os crimes, que são crimes, vamos dizer assim, afeitos à polícia mesmo. Então, trata-se de exigir que, de ambas as partes, a gente consiga trabalhar a nossa liberdade com a responsabilidade que ela tem que carregar junto. E eu não vejo isso, quer dizer, o PL espião, ele tenta, primeiro, dar acesso à polícia, a dados de cada cidadão sem nenhuma autorização. Isso já foi debatido no Marco Civil, e a gente previa, inclusive, na questão de, por exemplo, se uma pessoa tem a sua honra atacada na internet, ela tem recursos previstos no Marco Civil para reagir, ela tem que ter, e a exigência de ter manifestação judicial para que esses dados sejam disponibilizados, é simplesmente para garantir que as pessoas não comecem a produzir, vamos dizer, falsas denúncias como é que se fala? Tentar escapar do controle que tem o Marco Civil e de uma forma leviana. Então, por isso a exigência de você ter ordem judicial para fazer a busca desses dados. Isso está previsto tanto no Marco Civil, a reação de quem tem a sua honra ofendida, tanto pelo Marco Civil, como pela lei comum. A lei comum também tem, vamos dizer assim, ela pode ser extensiva ao mundo virtual. Não pensem as pessoas que o que tem de lei comum fica para trás, daqui para frente são as leis de quem está só no mundo virtual. Essas leis têm que ser combinadas, mas o ingrediente de combinação tem que ser solidariedade e liberdade.
Perfeito. A requisa de informação, o Marco Civil da Internet, é a Lei 12.965 de 2014. E, Bea, o Marco Civil, você explanou muito bem, foi aquilo que tentou aí apaziguar a relação das empresas de telecomunicações, né, que provém o serviço de internet, com os consumidores. Um exemplo, que quando você falou da questão das fazendas, que me veio à cabeça foi a questão da neutralidade da rede, que foi uma das grandes conquistas do Marco Civil. Eu queria que você explicasse o que é essa neutralidade da rede. Então, o Marco Civil, na verdade, os três pilares, neutralidade, privacidade e liberdade de expressão. Você não pode ser, entre aspas, punido pelo tipo de navegação que você faz. Então, eu não posso permitir que as operadoras limitem o acesso que eu tenho direito à internet. E você vê, ainda hoje, a comercialização de pacotes que restringem, e, por exemplo, dizem que você pode ter acesso a tanto de e-mail, e ao Facebook e ao WhatsApp, só que você só entra na internet por essas portas. É isso que eu chamo de fazenda cercada. Então, quem navega no Facebook, quase todos nós navegamos e usamos o Facebook, você está dentro de um limite onde o que o Facebook permite e o que tem o aval do Facebook, que é o proprietário, vamos dizer assim, dessa fazenda social que a gente navega, é aquilo que você vai ver. Isso o Marco Civil não permite? Isso o Marco Civil não permite. Você pode ter acesso ao Facebook, mas você tem que ter acesso a todo o resto da internet que está fora dele. E isso está assegurado pelo Marco Civil e vem sendo navegado por todos nós e, sem sombra de dúvida, vamos dizer assim, se maximizou alguns problemas, também trouxe várias conquistas. Hoje, por exemplo, nós podemos vigiar o que é feito do orçamento público pela internet. Nós podemos alertar as pessoas sobre os problemas que estão ocorrendo no mundo inteiro a partir de um ponto onde a gente produza esse conteúdo e expanda para o mundo todo as denúncias sobre os avanços que estão tendo contra os direitos humanos, contra os direitos de cada pessoa e do cidadão. Então, a internet é uma conquista dos cidadãos e foi construída para ser, vamos dizer assim, autopoliciada. Eu vigio você, você me vigia. Então, nós, cidadãos, convivendo numa rede social ou na rede como um todo, é que vamos impor limites àqueles que querem driblar e falar contra os direitos humanos, contra a liberdade, com autoritarismo, que a rede não é receptiva. No próximo bloco, vamos continuar debatendo a liberdade e a privacidade na internet. Não saia daí. Os associados ao CESP contam com uma assessoria jurídica própria, sempre pronta a esclarecer todas as dúvidas. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 10 às 18. Entre em contato e saiba mais. Estamos de volta no Jornal do Engenheiro, nesta edição, conversando sobre a liberdade na internet. Estamos recebendo Beate Brissá, que é dirigente do coletivo Digital. Beate, estamos atacando o Marco Civil da internet no que tange aí a privacidade? Então, eu gosto sempre de simplificar muito. Na questão da neutralidade, acho que a gente pode entender o seguinte: eu tenho direito a não ter o meu acesso limitado por nenhum pacote inventado pela operadora. Se eu vou fazer um streaming de um filme ou vou baixar uma música, a operadora não pode boicotar o meu acesso só porque eu estou buscando... Pagando X. Porque eu estou pagando X, eu não posso ter acesso a vídeo ou não ter acesso... Eu tenho que escolher. Quem tem o direito de escolha de navegação é o cidadão. Perfeito. A outra questão que sobra é mais fácil ainda de entender, porque todos nós já passamos por isso. Quando você está navegando pela internet, você vai no lado direito do computador ou no seu próprio celular e começam a aparecer anúncios
comerciais, de venda, portanto, de comércio, de uso dos seus dados para lucrar, que tem a ver com a navegação que você está fazendo. Isso é muito comum quando você começa a falar de, vamos dizer, estou pensando em me mudar, começa a aparecer anúncio de aluguel de casa, de venda de casa. Eu achei que era obra divina. Falei, puxa vida, olha só. E é bom que a gente fique alerta, porque, por exemplo, as televisões smarts, as pessoas não têm noção, por exemplo, que você está, à medida que você está usando uma, você tem que ter consciência disso. A hora que você está usando uma televisão smart, você está abrindo um canal de acesso à rede, por onde as pessoas, quem tem interesse em pegar os seus dados, pode perfeitamente fazer isso. Então nós temos que ter muito cuidado, assim, só vão poder usar os meus dados para algum empreendimento comercial, para oferir lucro, ganhar dinheiro às custas dos meus dados, se eu der uma autorização expressa para que isso seja feito. Hoje é assim? Hoje, o Marco Civil prevê que seja assim. Alguns consumidores, inclusive, conseguiram, entrando na justiça, que isso fosse respeitado, mas isso deveria ser, vamos dizer assim, o senso comum. Você não tem autorização, não se meta a pegar os dados da BA ou seu ou de quem está assistindo esse programa. E isso é que nós vamos assegurar. Tá. E, na verdade, ninguém está aqui combatendo o fim das operadoras, como eu já falei. Na verdade, o que precisa é que os empresários brasileiros, as operadoras, elas precisam se adequar a um mundo novo que já chegou e que só quem não percebeu foram eles. Uhum. Eles vão continuar a ganhar dinheiro? Vão. Só precisam adequar o seu modelo de negócio a uma nova época onde todos têm direito tanto à produção de conteúdo quanto à navegação. Bea, parece que esse é o grande desafio, a conscientização para esse mundo novo que você disse, porque o trâmite do PL 215/15 já foi assim um pouco diferenciado. Ele passou pela Comissão de Constituição e Justiça. Eu queria que você falasse daqui a pouco da mobilização que as pessoas pela internet fizeram para que ele não passasse do jeito que passou, mas passou, e não passou pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Informática e Comunicação da Câmara. Não foi estranho isso? Na verdade, nós estamos diante de um Congresso que é presidido por uma figura estranha, que tenta impor os seus caminhos estranháveis para toda a tramitação dentro do Congresso. Para mim está claro, pelo menos, que há uma pauta conservadora que vem desde tirar direito de indígenas, direito das mulheres, a questão do maioridade penal, liberdade na internet. Tudo isso vem sendo trabalhado por uma ala conservadora do Congresso com anuência da presidência do Congresso. Eu acho que o Marco Civil devia servir de exemplo onde num país com ordem democrática e sem privilégios para nem este nem aquele, se conseguiu debater, negociar e concluir a aprovação de um projeto que tinha o aval de todos os lados que ele atingia. Então, as operadoras puderam falar, empresários, a sociedade civil, o próprio governo. Quer dizer, foi uma grande negociação que resultou na aprovação do Marco Civil. A partir deste ano, isso não tem acontecido. O PL Espião, por exemplo, ele foi analisado só do ponto de vista constitucional e, mesmo assim, eu tenho ressalvas à forma como ele foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, que pesou a mão para dizer que esse PL é constitucional. Eu entendo que não, porque ele contraria a Constituição, a lei da privatização das operadoras, contraria o Marco Civil, então ele vem na contramão do que já estava conquistado. E eu acho que a melhor solução para isso é absorver o debate e conseguir conviver com o debate que está acontecendo na sociedade. Isso não tem ocorrido no Congresso. E eu acho que todos nós temos que ficar alertas, porque muitas vezes a gente pergunta, o que eu tenho a ver com isso? Nós só vamos saber o que nós temos a ver com isso quando a gente perder esses direitos. Aí nós vamos ver em que mundo nós estamos caindo. E nós não podemos esperar que isso aconteça para ter que retomar do marco zero, vamos dizer assim, toda a conquista de direitos que se fez nesses anos todos. Então, com relação à internet, eu acho que a gente tem que
ter nossas bandeiras erguidas o tempo todo. E foi isso que a gente fez. Se tentou levar para as comissões de mérito, para que se pudesse discutir. Comissões de mérito são aquelas que analisam o conteúdo propriamente dito do projeto de lei. A Comissão de Constituição e Justiça, ela só analisa se ele está está contrariando ou não a Constituição do país. É isso que ela deveria fazer. Então, nós temos que estar fazendo o que a gente está chamando também de movimento antivigilância, com as entidades que já estavam mobilizadas em torno do Marco Civil e que agregaram mais entidades que passaram a debater o assunto e que compreenderam a amplitude que tem uma intervenção conservadora na rede, na internet, e que se juntaram para essa briga, que agora está se desdobrando em, por exemplo, as mulheres finalmente foram todas para a rua e estão mostrando para a sociedade. Vocês não precisam tirar direitos das mulheres para que a gente continue vivendo e convivendo em sociedade. A respeito do PL Espião, teve uma petição online, mais de 150 mil assinaturas, ou seja, o assunto reverberou nas redes, né? Muito. E acho que agora os conservadores também, na época que a gente estava na luta do Marco Civil, vamos dizer assim, a gente estava mais à vontade na rede do que os conservadores. Hoje eles aprenderam, como qualquer um de nós pode aprender a viver na rede, a saber como andar na rede. Então nós temos que ter ainda mais investimento da nossa parte nesse debate, porque nós fomos para a rede em grande número, e tivemos resposta também do lado conservador, assim como tivemos resposta de quem apoia, defende a liberdade na internet, visto que se conseguiu de assinatura na petição contra a aprovação do PL do jeito que ele está, mas os conservadores também reagiram. Então, por isso que a gente precisa sempre de mais e mais gente debatendo, colocando esse debate dentro da rede. Então, uma das bandeiras caras ao Sindicato dos Engenheiros é a internet pública, ou seja, o acesso irrestrito a todo cidadão à rede mundial de computadores. Queria saber o que você acha dessa iniciativa e também falar um pouquinho da inclusão digital tão necessária no nosso país. A inclusão digital, no entendimento que o coletivo digital tem, nunca se restringiu a levar máquina para a periferia. Eu acho que essa visão é que nós temos que reconfigurar, vamos dizer assim, as nossas lutas a cada novo momento que ela chega. Então, por isso que o coletivo digital sempre militou na campanha Banda Larga é um direito seu, na campanha da internet livre, e o compartilhamento e a solidariedade nessa nossa vivência cidadã está na base disso tudo. Então, hoje, por exemplo, uma comunidade que pede um ponto de acesso gratuito com máquina para ele poder ter acesso à rede mundial de computadores, não está pedindo mais do que seu direito. Nós não podemos afastar 2/3 da população dos benefícios que trouxe a internet e a tecnologia. Então, a inclusão digital é uma porta para que pessoas que não teriam essa possibilidade poderem se apropriar das novas tecnologias. Isso só acontece se a gente tiver banda larga para todos. E não é banda larga a preço barato, é banda larga para todo mundo, assegurada como direito, para que cada um cidadão desse país possa ter acesso à internet, para que cada um cidadão desse país possa produzir conteúdo. A gente defendia, inclusive, o que tem semelhança com o que diz o Sindicato do Engenheiro, que os telecentros ou o nome que se dê a pontos que tenham máquinas com acesso gratuito à internet, poderiam servir de pontos de rede para compartilhar cada vez mais as redes a que a gente tem acesso. Não há você tem mecanismos vamos dizer assim, de segurança para a sua navegação que te permitem compartilhar o acesso à rede. Então, isso deveria ser encarado pelo governo com a prioridade que de fato tem, porque, no meu entendimento, no mundo que nós estamos hoje, a globalização tinha que servir para assegurar direitos para todos, para a população inteira, e não para assegurar, por exemplo,
que se cometa desastres como esse que aconteceu em Mariana, que não passa de uma exploração irresponsável feita por uma empresa que não vai ser punida como devia. Então, a internet pública, você considerar que acesso à internet, que acesso mais do que a internet, a tecnologia, acesso a dispositivos que nos permitam acessar essa tecnologia, tem que ser direito da população. E é assim que devia ser encarado. Bea, foi um prazer recebê-la aqui. Eu quero deixar a câmera aberta para suas considerações. Oh, pois não, aqui eu queria falar que nós todos, mesmo eu não sou, na verdade, uma nerd, não sou. Todo mundo acha que eu falo de internet, falo de inclusão digital, ela deve saber, eu não sei quase nada. Eu sou uma grande usuária e como usuária eu me senti mais livre usando software livre, porque eu posso opinar e contribuir com as melhorias que esse software possa ter para melhorar o meu acesso. E eu acho que nós temos que defender liberdade no mundo real e no mundo virtual. É possível exercer cidadania com liberdade sem que uns tenham que, entre aspas, escravizar outros para conseguir sobreviver. Internet livre, internet pública, internet acessível a todos é uma grande bandeira do Sindicato dos Engenheiros aqui do estado de São Paulo, que foi levada para a FNE, que é a Federação Nacional dos Engenheiros. Este tema é debatido em diversas instâncias e também produz-se aí documentos e estudos para que possa municiar o Congresso, a fim de que políticas públicas sejam implantadas em cada cidade, estado e também no Brasil. Esta edição do Jornal do Engenheiro vai debater mais assuntos aí da nossa engenharia. Fique conosco. Um forte abraço e até breve!